Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Joel, capítulo de número 3. Hoje veremos a última parte do livro, que temos visto ao longo das últimas semanas. Livro do profeta Joel, capítulo 3. O tema da mensagem dessa noite é o vale da decisão, o dia do juízo do Senhor. Diz assim: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Queridos, esse texto é um texto que fala sobre o juízo final, sobre a vinda do Senhor, sobre o dia do Senhor. Vimos na semana passada que o dia do Senhor viria e daria início aos últimos dias estes que nós estamos vivendo. Os últimos dias se iniciam na ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, até que virá o último dia. Nós vivemos os últimos dias, e os sinais da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda, eles vão se intensificar até o último dia. E Joel, então, no capítulo 3, relata para nós sobre o último dia. A pergunta talvez que tenhamos que nos fazer nessa noite, diante desse texto, é: você está preparado? Eu me lembro, na minha adolescência, eu cresci na igreja. Contudo, na adolescência nós não tivemos um ensino de escatologia muito bom, de modo que a nossa escatologia
era aquela dos filmes e livros deixados para trás, que é ruim, uma escatologia pré-milenista dispensacionalista. Mas nós criamos naquilo, né? O que é isso, Daniel? Aquela visão de que haverá um arrebatamento secreto, que as pessoas vão sumir, e aí todo mundo vai ficar perguntando, e agora, para onde que eles foram? Aí as roupas vão ficar tudo no chão, e aí as pessoas não sabem. De fato, não há isso nas Escrituras, no arrebatamento secreto. A vinda do Senhor Jesus será visível, todo olho verá. Mas nós criamos nisso, e certa feita, então, meu amigo, ele estava nessa época um pouco desviado, ele ia à igreja, mas com o coração bem distante do Senhor, e ele contava para mim, e certa vez, ele que tinha 2 irmãos, ele chegou em casa, e a casa dele estava vazia, ele é adolescente, os pais não estavam lá, e aí ele foi no quarto dos irmãos, os irmãos também não estavam lá, não tinha ninguém na casa, e ele falava, e aquilo trouxe um desespero no coração dele, e ele pensou, pronto, minha família foi arrebatada, Jesus voltou e eu fiquei. E ali ele então ajoelhou e ele chorava muito, e ele começou a chorar, até que seu pai chegou em casa. Ele viu o pai chegando, o que foi, né? Nada não, alívio, mas aquilo o marcou profundamente. Muitos vivem como se o dia do Senhor não estivesse próximo, mas toda a Escritura diz para nós que está, hoje mais do que nunca. O dia do Senhor vem, e quer tenhamos uma expectativa de que será a vinda do Senhor está próximo. Nós não sabemos o dia nem a hora, virá como ladrão. Nós também não sabemos o dia que nós nos apresentaremos diante do Senhor. Virá o dia que nós estaremos perante Ele. E a pergunta que temos que nos fazer é essa: nós estamos preparados para estar no vale da decisão, diante do trono do julgamento do Senhor? Capítulo 3 então mostra que esse dia será um dia de juízo. Ao mesmo tempo que esse dia será um dia de juízo, ele será um dia de graça, um dia de juízo para os ímpios e um dia de graça para a igreja. Um dia de juízo para aqueles que não têm o seu coração voltado para o Senhor, e um dia de graça, um dia de perdão, um dia de redenção para aqueles que creem. E o texto então começa mostrando o juízo de Deus sobre as nações inimigas. Ele começa dizendo: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, porque eles invocaram o nome do Senhor. Então o texto aqui é uma continuidade com o versículo anterior, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqueles que invocaram o nome do Senhor terão a sua sorte mudada. E então eu vou congregar todas as nações e vou fazer que elas desçam ao vale de Josafá. E por que o texto então já coloca essa questão do vale de Josafá? Josafá quer dizer o Senhor julga. Então a possível tradução do hebraico aqui para nós seria descer ao vale em que o Senhor há de julgar, o vale que o Senhor julga. Ao mesmo tempo, o vale de Josafá é um lugar onde houve uma memorável vitória para o povo de Israel, onde um grande exército é vencido por um pequeno número. Nesse lugar o Senhor há de dar vitória ao seu povo e há de julgar as nações. Então o vale de Josafá aqui, o vale em que o Senhor julga, e ali então entrarei em juízo contra elas. Eu vou julgar as nações. E quando ele coloca a questão entrarei em juízo, o vale de Josafá, então a raiz das palavras é a mesma, tá bom? Entrar em juízo e Josafá tem a mesma raiz. Deus entrará em juízo por causa do meu povo. Deus se levanta porque Ele ama o seu povo, porque Ele vem para trazer restauração. Mudar a sorte aqui é restaurar os cativos. A palavra sorte no versículo 1, sbut,
significa cativos, cativeiros. Então eu vou tirar do cativeiro Judá e Jerusalém, eu vou julgar aqueles que fizeram eles cativos. Eu não apenas vou libertar o meu povo. Então é disso que se trata o juízo final, é Deus dando vitória final, de uma vez por todas para a sua igreja, e Deus destruindo o mal completamente, Deus tirando toda opressão, Deus destruindo todo o mal. Nesse momento então ele entra em juízo contra as nações para julgá-los. Veja que nenhum ato das nações, nada ficará impune, nada ficará descoberto diante do Senhor. Vivemos dias onde muitas vezes há impunidade, seja na política, corrupção, seja em crimes não solucionados, seja em todo tipo de injustiças que ocorrem ao redor do mundo. Naquele dia, nada ficará impune, porque o Senhor vai julgar todas as coisas, e Ele trará juízo, como justo juiz, por causa do seu povo. Ele chama o seu povo de sua herança. Veja, a minha herança Israel, a minha possessão. O significado que é essa, a minha possessão, a minha propriedade, porque é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ai daquele que toca no povo do Senhor, eles sofrerão juízo. Eles são o povo de propriedade exclusiva, peculiar do Senhor. Êxodo 19:5, o Senhor diz isso sobre o seu povo. E em Pedro nós temos isso sendo dito acerca da igreja: povo de propriedade exclusiva do Senhor, uma nação santa, separada para o Senhor. E ele então diz: eu vou julgar porque eles espalharam por entre os povos o meu povo e distribuíram a minha terra entre si. Então ele se refere aqui, veja, que nós estamos em um contexto pós-exílico. Depois então que houve esse exílio, ele fala: a minha nação foi exilada para a Babilônia, lá eles foram dispersos, eles foram enviados para essa nação distante, em exílio, e aqueles que ficaram foram espalhados, fugindo para o Egito. Além disso, a minha terra foi dividida como despojos para esse povo. O texto continua dizendo: vocês não apenas fizeram isso, antes vocês lançaram sorte sobre o meu povo, deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. O que acontece então quando essas nações se levantam contra Israel? Eles vendem crianças, eles pegam os meninos e vendem um menino pelo preço de uma noite de uma prostituta. Eles vendem uma menina pelo valor de uma taça de vinho, valores irrisórios, por crianças que são vendidas como escravas, tudo para satisfazer os seus vícios, tudo para poder satisfazer as suas carnes. Deus vai julgar. De um lado, homens maus, vendendo crianças como escravos, tomando a terra, dividindo a terra entre si. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos o povo de Deus sendo perseguido. A promessa dada do descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Nós temos essa promessa, mas ao mesmo tempo é dito que haveria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Desde Gênesis, desde a queda, nós temos o povo de Deus sendo perseguido, desde Caim matando Abel, o povo de Israel sendo oprimido no Egito, Balaque querendo usar Balaão para amaldiçoar Israel, Nabucodonosor se levantando contra Judá, a Assíria se levantando, destruindo o reino do norte, ou mesmo com Senaqueribe
afrontando a Judá. Desde sempre a igreja tem sofrido perseguição, e mesmo hoje, em tantos lugares do mundo, nós vemos cristãos sendo perseguidos. O que o Senhor diz é que isso vai cessar. Existe uma missão chamada Portas Abertas, que fala sobre a igreja perseguida e que sustenta missões nesse sentido. E eles falam sobre uma menina chamada Esther, de 17 anos, que em Boko Haram, ela foi sequestrada por alguns terroristas em uma floresta, junto com outras meninas, e aqueles muçulmanos estupraram essas meninas cristãs, repetidas vezes, e durante todo aquele tempo, falando para que elas renunciassem à sua fé em Cristo, e se tornassem muçulmanas. E ela decidiu no seu coração: se for para eu morrer, eu morrerei, mas não me tornarei muçulmana. E ela relata dizendo: eu não consigo contar quantos homens me estupraram. Toda vez que eles voltavam de seus ataques, eles nos estupravam. Cada dia que passava, eu me odiava cada vez mais. Eu senti que Deus me abandonou. Houve momentos em que eu estava tão brava com Ele, ainda assim não consegui renunciar a Ele. Eu me lembrava de sua promessa de nunca me deixar ou me abandonar. Por causa dos abusos, ela ficou grávida, e ela diz: eu não tinha ideia de como eu poderia amar essa criança. Depois de resgatada, então, ela é levada de volta, e naquele lugar as pessoas ainda a rejeitaram por ela ter sido estuprada. Contudo, ela diz: as pessoas notaram uma mudança. Algumas dessas pessoas que costumavam me zombar, agora me perguntam o meu segredo. Eu digo: perdoei meus inimigos e confiei em Deus para se vingar no tempo dele. Hoje Esther e sua filha vivem com seus avós, recebendo apoio espiritual e material das Portas Abertas. A criança que a jovem acreditava que nunca poderia amar se tornou a coisa mais importante de sua vida. Ela diz: Rebeca se tornou minha alegria e riso em meio à tristeza. Isso é apenas um relato, queridos, das coisas terríveis que acontecem ao redor do mundo, do mal que se alastra, de como muitas vezes isso fica impune. O que diz o texto bíblico? Que isso vai ter um fim, que o Senhor vai destruir o mal. Ele vê o mal que eles fizeram, e Ele diz: da mesma forma que vocês fizeram isso, eu virei e destruirei o mal. Vocês levaram a minha prata e meu ouro, colocaram nos vossos templos. É isso que Nabucodonosor faz. Ele pega a prata do templo, ele destrói o templo em Jerusalém e leva para os seus templos na Babilônia. Verso 4, ele diz: que tendes vós comigo Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia? Vocês querem vingança contra mim? E aqui então o Senhor traz uma espécie de forma irônica, porque eles querem afrontar o Senhor, e eles ainda dizem que querem retribuir o mal, e Deus diz: o mal que vocês estão querendo fazer, eu vou trazer sobre a vossa cabeça. Da mesma forma que vocês venderam os filhos de Judá, os filhos de Jerusalém, aos filhos dos gregos, ou seja, os gregos que moravam em uma terra distante e que moravam próximo das regiões marítimas, eles afastam o povo de Israel da região onde eles estavam e mandam para uma terra distante, próximo do mar, lugar onde eles não estavam acostumados. Agora Deus diz: eu vou suscitar para vocês vingança sobre vós, e seus filhos e suas filhas serão vendidos, da mesma forma que vocês venderam, e serão vendidos aos sabeus. E quem são os sabeus? Uma nação que ficava distante também. Essa nação para onde eles seriam enviados. Eles que estavam acostumados numa região próxima do mar, agora eles seriam vendidos para uma região desértica.
que eles não estavam acostumados. A mesma coisa que eles fizeram com o povo de Israel, isso agora seria feito com eles. A região dos sabeus eram habitantes no meio do deserto. Pois o Senhor o disse. E então o verso 9, o Senhor diz: apregoai guerra santa, proclamai isso entre as nações, eu vou guerrear contra vocês. A guerra é declarada. Normalmente a guerra ocorria no vale. Lembra lá, Davi e Golias? Cada exército de um lado e tinha um vale. No vale ali Golias começa a afrontar o povo. Agora o Senhor diz: eu vou guerrear contra vocês. Que coisa terrível, queridos. É querer lutar contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. É isso que muitos têm feito hoje. Tudo que é relacionado à palavra do Senhor, tudo que é relacionado à igreja do Senhor, tudo que é relacionado a Deus, a Jesus Cristo, a mídia, as nações, são contrárias, lutam com unhas e dentes contra a palavra do Senhor. Se puderem destruir a igreja, eles o fazem. E Deus diz: agora, essa luta não é contra a igreja, essa perseguição não é contra o meu povo, essa luta é contra mim. Virá o dia onde essa guerra será declarada. Hoje, os braços do Senhor estão estendidos, oferecendo arrependimento, oferecendo a chance de que eles se voltem para o Senhor, que creiam em Cristo. Naquele dia, as mãos do Senhor não estarão estendidas para salvar. Naquele dia, as mãos do Senhor estarão voltadas contra eles. Essa guerra é declarada, e quem declara? O Senhor, contra as nações da terra. Levantem-se as nações, sigam para o vale de Josafá, o vale do juízo, o vale onde o Senhor julga, e ali me assentarei para julgar todas as nações que estão ao redor. Lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio. A ceifa então é a consumação dos séculos. Mateus capítulo 24 fala sobre isso, de que o povo de Deus será recolhido como trigo para o celeiro, e que os ímpios serão ceifados. Os ímpios então serão pisados no lagar da ira. Então, nesse momento, o Senhor se levanta contra as nações, e Ele diz o motivo, por quê? Dessa multidão que está no vale da decisão de ser julgados, porque a malícia deles é grande. A palavra que ele usa aqui, ra, que é traduzida como malícia. Ra é maldade. No hebraico é o que significa o que é maligno, aquilo que é mal. E é dito que isso, a maldade desse povo é grande, ultrapassou o limite, transbordou. Não é que eles eram apenas maus, eles eram muito maus, e por causa disso, eles seriam julgados no dia do Senhor. Multidões no dia da decisão, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. E é dito então que naquele dia, o sol e a lua escurecem, as estrelas, elas retiram o seu resplendor. Veja, queridos, as testemunhas do pacto, céus e terra se manifestam nesses momentos. Na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, os céus enegrecem, a terra treme. Cristo leva sobre si o peso da ira de Deus. A ira de Deus é derramada na cruz sobre Cristo, e Cristo bebe o cálice da ira. O juízo vem sobre ele, e ele é punido no meu e no seu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O dia do juízo vem na cruz. Mas para aqueles que não creem,
Por isso nós não passaremos por isso, aqueles que creem. Mas aqueles que não creem no Senhor Jesus, a ira de Deus virá. Muitas vezes isso não é pregado, querido, isso tem sido esquecido. Mas o nosso Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, mas a mesma Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Deus santo, Deus justo. E Ele virá para destruir todo o mal. E naquele dia então o sol e a lua se escurecerão diante do Criador do universo. O verso 16 diz que Ele brama de Sião. A palavra brama aqui é o rugido de um leão. É como o rugido de um leão. E esse rugido de um leão que o Senhor ruge desde Sião é ouvido em toda a terra. E diz o texto que quando Ele ruge, Ele brama, os céus e a terra tremem. Você tem noção de como será esse dia? Todos diante dEle, não haverá para onde fugir. Deus vem. Isso é algo terrível para os ímpios, mas para aqueles que creem, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela, não haverá mais perseguição, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Deus vem, e Deus é refúgio para o seu povo. Deus é refúgio para Esther. Deus é refúgio para a igreja perseguida. Deus é refúgio para mim e para você. Fortaleza para os filhos, seus filhos, para o seu povo. E no verso 18, então, nós vemos a restauração de todas as coisas. Deus, Ele vem, Ele destrói o mal, mas Ele restaura todas as coisas. Por conta do pecado, todas as coisas foram afetadas, inclusive a criação. A terra é maldita por conta do pecado do homem. Os animais, a terra, toda a criação geme, aguardando por esse dia. E diz o texto bíblico então, que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite. As montanhas vão destilar vinho. Os montes vão manar leite, vinho e leite brotarão, alimento, alegria para o povo de Deus. Não haverá mais lamento, não haverá mais dor, não haverão mais dificuldades. Os rios estarão cheios de água, sairão à fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Veja, o vale de Sitim ficava na divisa com os moabitas. Números 25:1 vai falar sobre isso, Josué 2:1 também. Então, quando o profeta diz que da casa do Senhor vai sair uma água que vai regar o vale de Sitim, nós estamos falando que a bênção vai regar toda a Judéia, toda a parte, até os vales desérticos. Não haverá mais dificuldades, não haverá mais dor, não haverá mais perseguição. Mas o Egito, Macedom, se tornarão como um deserto. O mal vai ser retribuído. O mal vai ser destruído. Eles derramaram sangue inocente. Eles receberão o cálice da ira de Deus. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Aqui temos dois lados no verso 21. O sangue dos que não foram expiados. É possível que
seja tanto para a salvação, a expiação daqueles que creem, quanto a punição daqueles que não creem, a purificação dos eleitos e a condenação dos ímpios, porque os seus pecados então serão destruídos, eles serão mortos por causa dos seus pecados, o seu sangue será derramado, mas aqueles por quem o sangue de Jesus foi derramado serão purificados. Romanos 3, 23 vai dizer isso: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Os pecados cometidos antes da morte de Jesus na cruz ficaram impunes. Os pecados dos crentes, aqueles que creem, eles são justificados, declarados justos diante de Deus, porque eles recebem por imputação a justiça de Cristo. Contudo, o pecado deles deveria ser punido, porque Deus é santo e justo. Contudo, a dívida ainda não havia sido quitada até a morte de Jesus. Por isso, os pecados anteriormente cometidos não foram punidos até a manifestação da justiça de Deus, que ocorre independente da lei. Uma justiça que acontece na morte de Jesus na cruz do Calvário. O povo de Israel aguardava com expectativa a redenção. O povo que recebe os oráculos, a profecia de Joel, eles olham para esse evento e aguardam com expectativa a vinda do Senhor, a vinda do Messias que virá para nos salvar. O Messias já veio, nós sabemos disso, nós olhamos para trás e cremos, mas da mesma maneira que eles, nós aguardamos com expectativa a vinda do Messias, porque Ele virá, Ele vai voltar para nos levar, para nos redimir, para nos salvar. Onde estão os nossos olhos? Onde está a nossa expectativa? Estamos preparados para a vinda do Senhor? Me lembro no início da minha juventude, tinha um amigo, e eu falava de Jesus para ele, falava: você precisa de crer em Cristo, você precisa de se voltar para o Senhor, é a melhor coisa que você pode fazer. E ele olhava para mim e dizia: Daniel, esse negócio de igreja é coisa de gente velha, eu vou aproveitar a minha vida e quando eu tiver velho, eu penso em ir na igreja. O que ele não sabia é que 3 meses depois ele sofreria um acidente e viria a falecer, com 19 anos de idade. Ele estava brigado com seus pais, ele não teve tempo de um último abraço, ele não teve tempo de se despedir do seu irmão, nem dos seus pais. E ele não estava preparado. Estamos nós preparados, queridos? Uma pequena menina tinha uma irmã que estudava muito, e certa feita ela vendo a sua avó lendo a Bíblia, e via que a sua avó lia muito a Bíblia. Então um visitante perguntou para aquela menina por que a avó lia tanto a Bíblia, e a menina responde rapidamente: eu acho que ela está se preparando para as provas finais. Eu acho que ela está se preparando, deve ter Enem. De fato, aquela avó estava se preparando, não para provas finais, mas para o encontro com o Senhor. Nós devemos ter essa expectativa, queridos. Cantamos um hino, 108, se não me engano, Aflição e Paz, escrito por Horatio Spafford, um advogado que perdeu tudo, grande parte dos seus bens em um incêndio em Chicago. Depois ele perde um filho, e depois ele perde as 4 filhas em um naufrágio que ia dos Estados Unidos para a Europa. Depois de perder os seus filhos, seus bens, ele escreve esse hino,
que diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Mas no final, a expectativa desse homem, a alegria desse homem, a esperança desse homem não está em nada além da vinda do Senhor. Ele termina o hino dizendo: a vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar aos céus, onde eu vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nós somos felizes, queridos, porque nós aguardamos com expectativa a vinda do Senhor, a destruição do mal, a redenção de todas as coisas. Vivemos os últimos dias. Quais são os sinais que se intensificarão à medida que Cristo voltará? A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia diz que o anticristo haveria de surgir, anticristos haveriam de surgir, e nós temos muitos hoje, até que surgirá o anticristo. A Bíblia diz que o Evangelho seria pregado em todo o mundo. O Evangelho nunca foi tão pregado, nunca tivemos tantas Bíblias. A internet, então, a Bíblia diz que haveria conversão dos judeus. Tudo isso tem acontecido, e tudo isso tem se intensificado. Nunca estivemos tão próximos. Possamos nos despertar para saber que o Senhor vem, que o dia do Senhor está próximo, e que isso gere alegria no nosso coração. Possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar, queridos. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra lida e exposta, que ela encontre morada e guarida no nosso coração, que a expectativa do nosso coração seja na vinda do nosso Senhor, que não tenhamos nada nesse mundo, ó Deus, que nos seduza, que não tenhamos expectativa alguma, ó Deus, nessa terra, porque se a nossa alegria se resume a essa vida, seremos os mais infelizes de todos os homens. O nosso anseio, ó Deus, é por esse dia, Senhor, em que receberemos a ressurreição do corpo, onde poderemos reinar contigo. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, todo o mal será dissipado, onde poderemos reinar contigo para todo sempre, desfrutar da tua presença ininterruptamente, em comunhão constante. Te louvamos, ó Deus, e aguardamos com expectativa esse dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Clamamos pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.